Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal Mini Mercado Lucrativo, onde aqui a gente fala estratégias para aumentar de 5 a 10 mil reais o resultado do seu supermercado. Meu nome é Robson Luiz e hoje nós vamos falar sobre controle de estoque. Como eu faço meu controle de estoque aqui no meu supermercado. Até agora que eu tô com um negócio no cabelo, não consegui baixar. Vamos lá. Vamos que vamos. Já tenho um pouquinho de experiência nessa parte aí, que eu trabalhei durante uns 5, 6 anos só nesse ponto aí, controle de estoque. Então eu já tenho alguma experiência para passar para vocês nesta área. E controle de estoque para quem tem supermercado é essencial. Por quê? Porque sem ele a gente não consegue saber o real resultado do nosso supermercado. Vou dar um exemplo bem simples aqui. Como a gente vai saber o real resultado do nosso supermercado se a gente não sabe o estoque? O estoque começou o mês anterior. Se eu comecei o mês ali com 100 mil reais de estoque, terminei o mês com 110 mil e o meu financeiro me fala: tá me faltando alguma grana aqui, tá faltando uns 10 mil reais. Se por acaso a gente não tiver o estoque bem controlado, a gente não vai saber identificar aonde está esse dinheiro, né? E com ele controlado, vai faltar no financeiro, mas vai estar no nosso estoque. E daí muitos vão dizer: mas eu olho no visual, a gente consegue ver. A princípio é muito difícil a gente conseguir ter uma real noção de quanto tem ali de estoque. Depois que a gente faz a primeira contagem, a gente vê o real estoque. E muitas vezes a gente pensa que é mais, outras vezes a gente pensa que é menos, mas é muito importante essa parte de controle de estoque. Aqui no meu supermercado, o último dia do mês, né, a gente faz a contagem dos perecíveis, que seria o açougue, o hortifruti e a padaria. Esses 3 setores aí a gente faz a contagem geral deles para que a gente feche o mês com o estoque redondinho. E a loja a gente já faz uma contagem algumas vezes diárias, ou outras vezes a gente faz uma parte da loja ali durante o mês. A gente divide ela em seções, em grupos e subgrupos, onde a gente consegue contar só aquela parte daquele subgrupo, né? Então não precisa contar uma loja em todo em cima. Inventário geral eu recomendo, mas uma vez por ano ou até 2 vezes por ano a gente faz a contagem de estoque em geral. Porque assim, se não tiver uma equipe em série comprometida ali, o estoque muitas vezes, em vez de melhorar o estoque ali, né, vai acabar mais bagunçando. Tem que ter pessoas preparadas para fazer essa contagem. Por quê? Eu trabalhei numa empresa, uma das maiores aqui do Rio Grande do Sul, onde muitas vezes era feito contagem do estoque, né, contagem geral ali, do inventário. Em vez de melhorar o estoque, acabava piorando. Por que disso? O estoquista antes era eu, fazia a contagem todo dia por subgrupos, né? E ali eu conseguia identificar todas as divergências que tinha. E daí todo começo de ano tinha a contagem do estoque total, né? Então ali entrava toda a equipe da loja, de chão de loja, e muitos não eram preparados para fazer aquilo. Claro que era feito primeiro a contagem, depois vinha a supervisão por cima. Mas, infelizmente, a supervisão de contagem muitas vezes acabavam estragando o estoque. E como eu já trabalhava mais tempo ali nessa parte de estoque ali, eu já tinha os setores certinho ali, onde eu conseguia identificar melhor aonde estava o erro do estoque. Mas eu quero compartilhar com vocês aqui na tela como é feita a organização aqui na minha loja. Esse aqui é uma divisão de seção que a gente faz dentro da loja. Isso aqui eu vou dar como exemplo, né? Cada um tem a sua divisão, né? Mas eu divido dessa maneira aqui. O que eu faço, né? Primeiro eu tenho uma seção, né, que seria a mercearia, o bazar e os perecíveis. Eu vou começar aqui pelo bazar, que está no centro aqui, que é a menor seção dela, né? O que tem no bazar? No bazar a gente faz uma outra divisão aqui, que seria os grupos, né?
os grupos que estão dentro dessa seção do bazar. O que seria esses grupos? Seria utensílios, eletro, cama, mesa e banho, infantil, material escolar. Seria essa divisão que eu fiz aqui, tá? Isso aqui não é regra, cada um pode fazer a sua divisão conforme acho necessário, né? Mas essa divisão aqui para mim me ajuda e ajuda muito. Utensílios, o que tem dentro de utensílios? Daí tem os subgrupos, né? Onde pode ter mais do que um, né? Dentro dos utensílios tem ferragem, panelas, talheres, papel toalha, linha plástica, sacos para embalar. Esse seria dentro dos utensílios. Daí tem um subgrupo. No eletro tem também os subgrupos: liquidificador, fornos, televisores. Isso aqui eu coloquei só uma breve aqui porque pode ter muitos, tá? Só que aqui no meu mercado não tem muito dessa linha aqui. Cama, mesa e banho. Tem os subgrupos dentro: toalhas, cobertores, travesseiros. Também pode ter uma infinidade aqui de seções, né? Infantil. Tem um subgrupo. Botei em brinquedos apenas. E material escolar. Tem cadernos, mochilas, lápis e canetas. Pode, aqui só para vocês identificar, tá? A seção de bazar tem os grupos, né? Dentro dessa seção tem 1, 2, 3, 5, né? 5 grupos. Vou reduzir aqui para você ter uma visão geral. Dentro da seção de bazar tem 5 grupos. 1, 2, 3, 4, 5. Isso foi uma seleção que eu fiz, tá? Mas pode ser que tenha. Vocês podem colocar mais seções aí. E dentro de cada um tem os subgrupos. Aqui dos utensílios tem as ferragens, as panelas, os talheres, papel toalha, linha plástica, sacos de embalar, daí tem na parte de eletro. Liquidificador, fornos e televisores, no grupo de cama, mesa e banho. Tem as toalhas, cobertores, travesseiros. No infantil. No infantil tem brinquedos. Pode ser que tenha mais também. A gente pode diversificar ali. Material escolar tem cadernos, mochilas e lápis. Essa seria a divisão. Tá, mas o que essa divisão vai me ajudar, né? Em cima disso aqui, a gente vai dividir a contagem de estoque, né? Em cima dessa divisão aqui. Todo dia fazer uma parte dessas aqui. É uma parte bem simples, tá? Primeiro dia eu vou fazer ferragens, depois panelas, talheres, papel toalha e vou seguindo essa linha aí. Então faz essa divisão aí. Começa por um setor e vai fazendo em todos eles. E o que me ajuda também nessa parte aqui? Também me ajuda no layout lá da loja, tá? Porque a gente consegue botar uma sequência de produtos, né? Eu vou mostrar na limpeza ali mais essa parte aí de colocar uma sequência onde o cliente vai conseguir se identificar melhor dentro da sua loja. Vamos voltar aqui. Os grupos e subgrupos. Se você quer comentar aí, se você tem isso aí tudo controladinho, isso é um ponto chave para quem tem supermercado e está em crescimento, né? Porque isso ajuda bastante depois na organização. Vou passar aqui para o setor da mercearia, aqui vocês vão ver que tem bastante grupos e subgrupos. A seção da mercearia tem os grupos, né? Quais são os grupos? Eu dividi nesses 3, 6, 9, 10, 11 grupos eu tenho aqui. 11 grupos dentro dessa seção da mercearia. Vamos começar pela limpeza ali. Tem os subgrupos dentro da limpeza. O que seriam os subgrupos dentro da limpeza? Os amaciantes, alvejantes, lava-roupas, lava-louças, inseticidas, sabão em barra, papel higiênico. Então, na seção mercearia tem os grupos, né? Aqui nós estamos no grupo da limpeza e os subgrupos.
Isso aqui dá pra gente fazer a sequência, tá? Amaciantes, alvejantes, lava-roupas, lava-louças, inseticidas, sabão em barra e papel higiênico. Ah, eu vou fazer a contagem no dia de hoje, né? Faço uma contagem, uma amaciante. Dia posterior, alvejante e assim vai. Essa organização que tu pode também organizar para fazer seu layout, né? Que nem assim tu pode entrar no corredor, que primeira coisa que pode ter lá? Um amaciante. Show de bola. Vamos botar o amaciante aqui. Depois, na sequência, o que tem mais a ver com os amaciantes? Lava roupas. Então, a gente pega e puxa para cá. Lava roupas. Depois, desses itens aqui, qual que seria o mais próximo de amaciantes lavar roupas? Os alvejantes mesmo. Esse seria mais na linha de roupas, né? Então daí a gente coloca aqui. Aqui tem um subgrupo que eu não coloquei aqui, que eu até vou adicionar, que seria os limpadores. Depois dos alvejantes, vamos passar para cá. Limpadores. Depois dos limpadores, tem muito a ver lava-louças. Depois dos lava-louças, tem sabão em barra, né? Vamos colocar aqui sabão em barra. Sabão em barra, tem os inseticidas, tem umas outras miudezas ali que eu utilizo junto com os inseticidas ali, e papel higiênico. Aqui tu pode fazer no teu corredor aí do supermercado esse layout aqui também na sequência. Ó. Amaciantes, lava-roupas, alvejantes, limpadores, lava-louças, sabão em barra, inseticidas e papel higiênico. Isso aqui é uma maneira bem legal bem simples de até organizar o seu layout dentro da loja. Vamos reduzir aqui. Vamos para enlatados secos. Subgrupos do enlatados secos. Doce de fruta, gelatinas, enlatados doces. Essa aqui foi uma divisão que eu fiz. Pode ser que tu possa colocar mais divisões aqui, mas eu fiz essa divisão. Faz a contagem de um setor num dia, no outro e assim por diante. Esses seriam os subgrupos. Enlatados salgados. Subgrupos de enlatados salgados: óleo de soja, vinagres, conservas, maionese, tempero, molhos, milho e ervilha. Essa é a divisão que eu fiz aqui, ó. 3, 6, 7 itens. A gente pode ir contando um cada dia. Seu estoque. Bebidas. Tem os subgrupos. Vou dar um Ctrl Z aqui. Bebidas. Tem os refrigerantes, os sucos, refrescos. Sucos e refrescos, né? Pode colocar ali. Bebidas quentes, água mineral e cerveja. Esse aqui também pode ir colocando aqui a sequência para ir fazendo a contagem e também a sequência para fazer o seu layout dentro da sua loja. Isso aqui ajuda bastante, tá? Nessa organização. Massas. Eu botei subgrupos. Massas caseiras, sopas. Botei miojo aqui. E massas. Massas mesmo. Matinais. Cafés, erva mate e chás. Esse foi a seção de matinais que eu coloquei. Perfumaria. Subgrupos. Desodorante, shampoo, condicionador, sabonetes, fraldas, escova dental, pasta dental, cremes e absorventes. Para vocês verem que essa seção tem mais itens, então a gente faz uma separação maior ali. E por que disso, né? Separar tanta separação, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Na época que eu estou fazendo a contagem, né, nas bebidas. Tem uns refrescos em pó. Eles fizeram uma ilha enorme lá de refresco, né? Na entrada da loja ali. Mas era bastante coisa. Então daí eu comecei a contar. Na época eu trabalhava no setor de estoque. Começava às 3h30 da tarde. E até às 7, 8 horas, quando fechava o mercado, né? Eu fazia a contagem do setor lá do depósito.
depois das 8 horas que fechava a loja, eu começava a contar no setor da loja. Era só uma pessoa que contava, então eu contava essa por sessão, assim, todo dia tinha uma sessãozinha ali que eu ia contar. E isso, meu horário era até 1 hora da manhã. Eu fazia a contagem, depois ia para o sistema, passava para o sistema, tirava um relatório de divergência que deu, né? Daí eu voltava para a loja para ver aquelas divergências ali. Posteriormente eu repassava de novo para o sistema, já certinho ali. E daí eu atualizava o estoque. E teve uma vez lá que aquela ilha de refresco, né? Era só refresco em pó, para vocês verem. Eu fiquei até por volta das 5 horas da manhã fazendo aquela contagem de estoque, né? De tanto refresco que tinha. Isso que eu já tinha deixado tudo meio que preparado ali, mas mesmo assim, se for numa loja grande, né, a gente passa bastante dificuldade nessa parte aí de contagem. E essa divisão vai ajudando, né? Quanto mais dividido for, né, melhor depois até para contar, né? Conta uma partezinha hoje, amanhã e assim por diante. Anteriormente eu fazia essa contagem lá nessa outra empresa no período da tarde. E posteriormente a gente mudou ali, eles mudaram na verdade para fazer no período da manhã. Então eu chegava de manhã para fazer essa contagem. Mas daí no dia anterior eu já colocava alguém a contar o depósito, já deixava tudo organizado. E daí de manhã, na parte da manhã, a gente chegava e contava a loja. Muitas vezes abria a loja, a gente estava em contagem ainda, né? Mas era um período curto ali, logo a gente já estava encerrando a contagem. E hoje em dia tem vários aplicativos que a gente consegue fazer a contagem de estoque já com a loja rodando, né? Anteriormente não tinha essa possibilidade, mas hoje já tem mais, já é mais facilidade, tem mais facilidade. Voltando aqui na perfumaria, né? Onde eu mostrei que tinha vários subgrupos já de sessões. Desodorante, shampoo, condicionador, sabonetes, fraldas, escova dental, pasta dental, cremes e absorvente. E vamos para os biscoitos. Subgrupos: biscoito salgado, biscoito recheado. Fiz a divisão da perfumaria no biscoito, não está dando certo. Ah não, agora já passei por agora até eu me confundi. Nos grupos, né? Grupos de biscoito. E nos subgrupos, biscoito salgado e biscoito recheado. Voltando aqui, vamos para os laticínios. Subgrupos, leites e achocolatados. Fiz só essa divisão. E cereais. Subgrupos dos cereais: arroz, farinha e açúcar. Essa é a divisão que eu fiz aqui. E rações, né? Rações de gato, cães, pássaros e tem milho. Esse seria a divisão do setor da mercearia. Então só abrindo aqui para vocês verem. Nem vai caber na tela de tanta divisão que tem aqui. Mas vou abrir aqui alguns só para vocês verem. Só para vocês identificar aqui, ó. Tem todas essas divisões aqui que a gente vai fazendo dentro da loja, tá? Isso é bem interessante depois, né, na sequência, para fazer a contagem, fazer o controle de estoque. E fazendo essa divisão, é sempre bom ir organizando conforme está a sua loja lá, conforme está o layout da sua loja. Entrou no corredor da limpeza, exemplo, né? Daí, como eu falei anteriormente ali, vamos voltar aqui só para... Entrou no corredor da limpeza. O que tem dentro do corredor da limpeza? Amaciantes. E posteriormente, o que combina mais com amaciantes? Lava-roupas. Depois, alvejantes, que alguns usam. Tem uns tipos de alvejantes que é para roupa também. E para limpeza. Daí depois, o que mais combina é limpadores. Limpadores, lava louças.
sabão em barra, inseticida, que não tem muito a ver, e papel higiênico. Essa é uma linha que eu uso aqui para fazer essa divisão de grupos e subgrupos dentro das sessões que eu dividi aqui. Vou reduzir aqui. Voltando aqui. Então aqui eu já mostrei a seção do bazar, a seção da mercearia, para vocês identificar ali que tem bastante divisões dentro dessas seções aqui, né? Tanto de grupo como subgrupo, mas isso é muito importante para a organização dentro da loja e para o controle de estoque, né? E a importância do controle de estoque. Sem ele, vocês não vão ter o real resultado da sua loja. A gente vai pensar assim, eu consigo a olhar ali, bater o olho e identificar o real lucro da minha loja. Infelizmente a gente não consegue. Experiência própria. Seção, perecíveis, grupos, e daí tem os subgrupos. Aqui eu não coloquei um aqui. Vou adicionar uma mais aqui, que era a fiambreria. E depois da fiambreria tem o subgrupo, né? Subgrupo. Vou botar uma corzinha diferente aqui nesse subgrupo. E posteriormente ao subgrupo, daí a gente divide. Pode ser margarinas. Botar embutidos. Mortadelas. Mas só como exemplo aqui já vou deixar só duas. Vou botar iogurtes aqui também. Iogurtes. Então eu fiz uma divisão bem rápida, né? Na fiambreria, margarinas, embutidos de iogurte. Daí agora massa de pastel, vamos botar aqui, massa. Mas daí entra toda a linha daquela de massa de pastel, aquelas massas talharinho lá que tem. Isso aqui a gente consegue colocar tudo dentro da mesma seção. Quanto mais dividido, fica mais fácil depois para contagem de estoque. Esse seria da fiambreria. Vamos no açougue aqui. Como que a gente faz essa divisão? O grupo açougue, subgrupo. A gente colocou 5 subgrupos aqui. Carne vermelha, carne de frango, né? Linguiças, carne suína e carne ovina. Essa divisão que eu fiz aqui. 5 divisões na parte do açougue. Aqui também. Só que essa seção aqui, no meu supermercado, aqui hoje eu faço a contagem geral no último dia do mês. Essa seção aqui eu faço toda ela no último dia do mês. Que daí acaba o mês com estoque redondinho ali, sem falhas nessa parte. No setor do hortifruti, é a mesma coisa, eu faço a contagem no último dia do mês. No último dia do mês que eu faço a contagem dentro do grupo do hortifruti e subgrupos, aí tem frutas, legumes, verduras e ovos. Essa é a divisão que eu fiz. Por que aqui eu faço todo final de mês, né? É que o estoque de perecíveis é mais difícil de controlar. Muitas vezes tem automaticamente ele oscila mais, né? Tem um rodízio maior, as quebras saem, muitas vezes a gente tem que dar baixa e a esquete está baixa. No açougue, cara, tem que desmembrar as peças, né? Tem que colocar, por exemplo, entra meio boi lá.
entra o meio boi, o meu sistema ele calcula ali para desmembrar todas as peças, quanto que vai de porcentagem para cada uma. Mas se por acaso isso não for bem feito, né, vai chegar no fim do mês lá, vai estar totalmente errado. Então o que a gente faz aqui nessa parte aqui, principalmente da carne vermelha aqui? A gente faz a contagem no último dia do mês, a gente não faz por peça, exemplo, ali tem picanha, tenho 10 quilos. Não, a gente faz assim, ó, carne vermelha, toda ela entra junto aqui, na mesma parte. E daí a gente soma todos os itens, coloca no sistema ali como o meio boi, na verdade, né? E daí depois a gente faz ali um comando no sistema onde ele vai distribuir para essas peças aí. E é feito assim também na entrada da nota, né? Quando entra o produto a gente pega e já faz o comando ali, onde que até hoje o comando está sendo automático aqui, né? Entrou o código lá, ele já desmembra para essas peças. Por isso que a gente tem que ter uma base boa de quanto é que o meio boi dá por peso de cada peça que a gente recebe. O hortifruti já passei. Agora dentro do grupo da padaria tem os subgrupos da padaria. Tem os pães de terceiro, biscoitos e produção própria. Essa seria a divisão, também é feito no último dia do mês para ter o estoque bem controladinho. Congelados não é feito no último dia do mês, não, é durante o mês. Subgrupos dos congelados. E tem os frangos congelados, empanados, peixes, batata pré-frita e pizzas. Essa é a divisão que eu uso aqui. E fiambreria. Fiambreria tem... Essa eu fiz anteriormente com vocês aqui. Tinha esquecido dessa parte da fiambreria. Margarinas, embutidos, iogurtes, massa de pastel. E tem outras... Tem as natas. Mas pode ir junto aqui com as margarinas. Isso não precisa ser todos os itens fazer essa divisão. Seria mais depois para a gente ter uma mais facilidade de controlar o estoque posteriormente. Então seria essa a parte que a gente usa aqui bastante em divisões de seção. Primeiro, eu dividi em 3 seções, né? Mercearia, bazar e perecíveis, e depois dentro disso a gente vai colocando os grupos, seleciona os grupos e depois os subgrupos. E dentro disso aqui a gente vai ir contando, fazendo a contagem de estoque. Então isso é muito importante para a organização do nosso mercado. E esse ponto aí no controle de estoque ajuda muito nós a identificar o real lucro do nosso mercado. E eu vejo aí que o pessoal tem bastante dificuldade nessa parte de controle de estoque, de colocar uma pessoa controlar o estoque. Nesse mês aí até estou com essa dificuldade também aqui. Eu vou dizer porque saiu 2 colaboradores ali, eu estou com essa área aí um pouquinho mais desguarnecida. Mas assim, ó, na sequência a gente vai fazer uma contagem meio que geral de um setor ali para a gente conseguir recuperar esses itens aí que a gente não contou durante o mês. Senão é feito todo dia, né? A gente tem que fazer todo dia para que não aconteça isso de acumular. Então é muito importante a contagem. Isso ajudará a ver o resultado do seu supermercado. E aqui no meu supermercado, né, que tem muito a ver com controle de estoque, eu faço o fechamento do mês. O último dia do mês aqui para mim é até altas horas. Até aquele programa altas horas, né? A gente fecha a loja, termina de contar ali os itens, né? E o pessoal me passa tudo o relatório ali e eu em cima disso eu vou planilhando e colocando dentro do sistema e organizando, verificando todos os itens. O último dia do mês, o que eu faço? Eu passo em todos os itens ali para ver se tem alguma divergência, algum erro. Não consigo identificar todos os erros, mas eu dou uma olhada meio que geral e isso com certeza ajuda eu saber o resultado do meu supermercado. É um pouquinho difícil a gente conseguir fazer essa questão aí de olhar todos os itens, organizar, mas isso ajuda muito depois eu saber o real resultado do meu supermercado. Então seria esse o ponto, né, que eu queria passar para vocês. Controle de estoque é algo que tem que ser feito, tá?
é importante. Tem mais uma questão aqui. Eu tenho um aplicativo no meu celular, tá? Primeiro a gente faz a contagem, tá? Passa a pessoa contando e coloca um papelzinho ali grudado ali no item ou perto do item ali de quantas unidades tem. Depois tem um aplicativo no meu celular ali, onde a gente vai lá e bipa ele e ele coloca as informações para dentro desse de quantos tem de estoque naquele item. Isso ali ajuda bastante até na agilidade desse inventário, dessa contagem. E também pode ser utilizado muitas vezes esse aplicativo. Eu baixo o arquivo dentro do meu celular, né? E ali eu posso chegar lá nos atacados, pegar o item, bipar lá, né? Eu vou ver ali o preço de custo que eu tenho, o preço de venda e o estoque. Por quanto eu comprei esse item no último pedido. Ali eu vou ter que conseguir identificar o valor correto, né? E daí eu vou ver se no atacado está com aquele preço mais alto ou sim ou não. Então ali eu consigo identificar também nessa questão. Eu não vou muito ao atacado, tá? Não vou porque eu faço parte de uma rede, então automaticamente eu faço os pedidos no sistema. Sábado e domingo que eu faço esse pedido, né? Eu já vejo as necessidades ali, vou lá buscar essas mercadorias. Vou na terça-feira. Isso é uma programação, então eu tento ao máximo centralizar tudo com eles lá, porque tempo, tá? O tempo muitas vezes a gente tem que valorizar mais ele. O tempo que a gente tem é muito escasso, né? Então, se eu começar a ir pulando de atacado em atacado, eu vou demorar muito tempo até para toda semana pesquisar preço. Beleza, é bom, né, pesquisar, mas eu centralizo, tá tudo mais em um. Já que eu faço parte da rede, né, eu procuro também fortalecer um pouco mais a rede. E com certeza nos atacados é difícil o preço que eles conseguem abater quem é numa rede. Porque eles fazem compras para quase 200 lojas, né? Então para bater o preço deles é bem complicado. Mas então seria isso aí. Se por acaso vocês tiverem uns comentários aí de como vocês fazem o controle de estoque, se não fazem, procurem começar a fazer, porque isso aí vai ajudar bastante vocês a identificarem onde está indo o resultado do seu supermercado. E isso é uma questão que ajuda bastante, controle de estoque. Tenha um bom dia aí, um bom final de semana. Hoje é sexta-feira, dia 27/8/2021. Se puder, deixe um like aí, vai ajudar o canal a desenvolver mais conteúdo para passar para vocês, né? Para ajudar vocês. A intenção desse canal é ajudar você, supermercadista, a se organizar melhor aí, para ter um resultado. Desde já eu agradeço, obrigado, valeu!